passamos por isso. A Ana chegando na área. Boa Olá, noite, Ana. boa noite. Bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Tudo jóia. Todo Ah, mundo tá então tá ouvindo bom. aí também? O áudio tá Sim, ok? sim, cara. Tá todo mundo, pelo menos aqui, estão nos ouvindo, né, Ana? Hein? Sim, sim, tá Pelo tudo menos certo por aqui aqui. tá tudo certinho, não é? Sim, Então, eu lancei essa pergunta já para eles, fiz uma enquete, né, no meu Insta lá, no Stories, que meu filho aí, seu filho te ouve, né? O assunto nosso vai ser esse. E a enquete deu que não ouve, não é? aham, 60% sim, de quem respondeu não ouve, Fernanda. Então, por que sim, isso? Por que que meu filho não me ouve? Meu Deus, já falei 1000 vezes com meu filho, falo, 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 repito, é criança, tipo, surda, né? Ela que faz cara de paisagem não é comigo, não é verdade? Então vamos sim, conversar um pouquinho. Convidei a Ana para a gente ter esse bate-papo com vocês agora à noite. Esse socorro aí que muitas mães nos pedem, né, Ana? De sim, pedir verdade. realmente algumas dicas, algumas práticas, porque tá difícil, não sei mais o que fazer. Não sei se eu grito mais, não sei se eu bato mais, não sei se eu ignoro. Então, são algumas das nossas ações que nós fazemos aí porque perdemos, né, até o que fazer com nossos filhos. Sim, é Então, vou me verdade. apresentar, tá bom, Ana? Seja bem-vinda. Muito bom ter Muito você aqui obrigada. comigo. Me Obrigada. apresento rapidamente para eles aqui, depois você se apresente e fique à vontade, então, para começarmos a nossa live. Você que está aqui com a gente, mande um coraçãozinho, deixe seu comentário, se seu filho te ouve ou não ouve. A nossa colega aqui, eu perdi o nome dela, não sei se é Evelyn, já falou já que não ouve. Como que é a sua experiência na sua casa? Eu sou a Fernanda Borella, sou psicóloga, trabalho aí dentro da TCC com crianças, adultos também, e principalmente meu trabalho está focado hoje na parentalidade, atendo pais, né, de crianças e adolescentes, para que possamos juntos aí criar estratégias de criar uma nova conexão, né, conectar pais e filhos, essa é a minha missão hoje de vida, por acreditar muito na educação, não é? Os atendimentos, você passa por isso também, né, Ana? Os atendimentos dos Sim, adultos que hoje nós atendemos, quando a gente faz aquela anamnese, né, estudo da vida da pessoa, tal, enfim, é muito claro para a gente, não é, que a maioria das pessoas com problemas lá na infância vai relatar e vai ter algum tipo de transtorno, algum tipo de doença, enfim, hoje na vida adulta. E por isso é importante trabalhar a parentalidade, por isso é importante trabalharmos essas questões, essas lives que nós estamos trazendo para vocês aqui, que é um projeto Chega Mais, fique com a gente, vem com a gente, que é justamente de orientar, de informar, de trocar ideias, partilhar, para crescermos juntos como pai, como mãe. Não é? Então, esse é um pouquinho do meu sim, trabalho. E hoje, justamente, vamos falar sobre essa dificuldade que nós temos em falar com a criança e ela está nos ouvindo. Mas aí vem algumas questões, né, que a Ana vai trazer para a gente aí, desse ouvir, desse estar junto com a criança, a forma que eu falo, como eu expresso, que prontidão é essa que eu quero rápida da criança, 100%, né, naquele momento que eu falo tem que ser. Então, qual que é o vínculo que eu tenho com essa criança que vai influenciar também essa escuta dela ou não, não é? Então, tem todo um desenvolvimento da criança que a Ana vai estar explicando para a gente aí. Vamos trocar, faça sua pergunta, deixe seu comentário, chama lá a sua colega, seu vizinho, seu quem for para participar aqui da live, vai ser bem bacana. Ana, fique à vontade, espaço é seu, se apresente e bora tocar essa live. a joia. Vambora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Fernanda a oportunidade, viu? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder estar vindo falar desse tema, né? Porque a gente vê que é uma das dificuldades principais dos pais. Acho que é uma das maiores queixas é essa, né? Meu filho não me ouvir, né? Mas antes gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, trabalho com o público infantil, com adolescentes e com orientação de pais. Né? Então, hoje o meu foco também tá bem para esse lado, né, de trabalhar com os pais, porque a gente percebe que quando a gente trabalha com os pais, a mudança é nítida também na criança, na família como um todo.
né? Porque às vezes os pais levam a criança para o consultório na expectativa de que o psicólogo irá consertar algum problema que a criança tem, né? E vai voltar para casa tudo bonitinho. Esquecendo dessa participação principal e ativa dos pais, né? No desenvolvimento e na educação dos seus filhos. Então, quando os pais vêm e participam e entendem as suas dificuldades, né? Primeiro enquanto pessoas, né? Indivíduos ali, que isso vai refletir também na forma como eu trato a criança, a forma como eu fui criado, o que se esbarra hoje na forma como eu educo, né? Então, tudo isso é contexto para ser trabalhado nessa questão da parentalidade, né? E hoje em específico aí o tema que a gente vem trazendo, né, dessa queixa do não ouvir, está muito relacionado à questão do não obedecer, né? É quando o filho não me obedece, então ele não está me ouvindo, né? Mas então a gente precisa entender o que está por trás então dessa desobediência, né? Que tipo de desobediência é essa? Que desobediência é essa que a gente está falando? Porque tem muitas coisas que a gente precisa entender antes. Não adianta a gente, de repente, vir como se fosse uma fórmula mágica, né? Olha, seu filho não te ouve, faça isso, faça aquilo. A gente precisa entender primeiro, por trás, desse comportamento da criança, o que está acontecendo ali com ela. Né? Então, entra a questão de fases do desenvolvimento dessa criança. Que fase de desenvolvimento que ela está passando, né? Qual o temperamento dessa criança? Porque cada temperamento exige uma postura diferente. Né? Então, quem é pai e mãe aí, sabe que muitas das vezes fala assim, mas eu criei o primeiro filho, foi assim, né? Não deu trabalho nenhum, agora o segundo me desafia em tudo. Né? E às vezes fala, mas eu tô tratando tudo igual, tá tudo igualzinho, não sei por que não responde da mesma forma. Justamente porque cada ser humano é único, né? Cada um vai ter um jeito de lidar. E aí quando os pais aprendem a entender e a compreender esse temperamento de cada pessoa, né? De cada filho, de cada indivíduo, vai refletir também na forma como ele vai lidar, né? E pensando em questão de desenvolvimento, a fase de desenvolvimento, teve alguém aí que já comentou, pessoal, deixa aí, qual que é a idade dos seus filhos? Conta aí pra gente, qual que é a idade, pra gente poder saber mais ou menos qual que é o público que tá aí com a gente. Eu vi que alguém falou que a filha de 4 anos já não me ouve, é isso? Isso, 4 anos. 4 anos. Então, se a gente for pensar, coloca aí pra gente, qual que é a idade dos seus filhos, que eu quero saber, até pra gente poder trazer as dicas, né, e ferramentas também pensando aí na idade das crianças, né? Essa mãe que tinha colocado 4, a minha vai fazer 4. 6 anos, isso. Então, vamos pensar aí, essa primeira pessoa que tinha colocado de 3 aninhos, 4 aninhos aí, uma fase que a criança é extremamente importante ela desenvolver a autonomia dela, né? A criança, na verdade, desde muito pequenininha, ela já começa a desenvolver a autonomia, né? Então, os pais hoje viram e falam assim, nossa, mas meu filho só tem 18 meses e já quer decidir por ele, já quer saber o que ele quer, né? E às vezes olham isso de uma forma pejorativa, né? Como se fosse assim, comportamentos desafiadores, como se a criança estivesse querendo manipular, tivesse querendo, vamos dizer assim, tacar o terror em casa, né? Porque elas estão demonstrando as suas vontades. E muitas das vezes a gente quer inibir algumas questões na criança hoje, mas se a gente for pensar, são características que a gente quer para ela na vida adulta. Né? Então a gente olha e fala assim, eu quero que o meu filho seja independente, né? Eu quero que o meu filho pense por ele nas decisões, né? Só que a gente não quer que a criança seja assim. A gente quer que a criança obedeça sem questionar, né? Mas isso fica incoerente, porque tudo que ela vai ser quando ela for um adulto, ela está desenvolvendo agora na fase de criança, né? Não vai se dar só lá quando ela chegar a ser um adolescente, um jovem, isso vai cair do céu. Ela está desenvolvendo isso passo a passo, todos os dias, na relação em casa com os seus pais, né? Então, vamos pensar na importância de conhecer primeiro o desenvolvimento da criança. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, é comum ela fazer birra? O que vocês acham? É comum uma criança de 2, 3 anos fazer uma birra? Responde aí, sim, não. Não se joga no chão, né, Ana? Não se joga no chão, não grita, não esperneia. Não. Criança comportada não pode. Objeto, não, no objeto não voa, nada disso acontece. Não, nada disso. De 2, 3 anos.
Exatamente. Então, se a gente passa a conhecer sobre o desenvolvimento da criança, a gente vai entendendo o que é esperado para cada faixa etária, né? Então, para a faixa etária de uma criança de 2, 3 anos de idade, é natural e é esperado que ela vai ter ataques de birra, né? Ataques de descontrole. Isso é natural, é desenvolvimento dela. Ela ainda não consegue lidar com os sentimentos dela, ela não tem o autocontrole desenvolvido, né? Então, muitas coisas que ela apresenta ali de reações que pra gente é muito exagerada, muito exacerbada, de que não tem necessidade, não precisa disso, na verdade, situações que ela não consegue lidar. Né? E cabe a nós, adultos, saber ir direcionando ela, né? Só que muitas das vezes o adulto faz ao contrário. Ele entra numa disputa de poder com a criança. Né? Ele começa a disputar o poder ali, porque ele leva tudo para o lado pessoal. Pode levar para o lado pessoal e falar, tá me desafiando, tá querendo mandar mais do que eu. Né? E não é bem isso, né? Em vez de entender a necessidade por trás daquele comportamento, se o adulto entra numa disputa de poder, vai chegar um momento que ele não vai conseguir sustentar mais aquilo, né? E a criança, por um outro lado, vai estar perdendo uma grande oportunidade também de ir se desenvolvendo de uma maneira mais saudável, né? E lá na frente, quais são as consequências disso? Se eu pensar só em resolver um conflito ali momentâneo, então eu grito, eu bato, eu faço ameaças. Então, se essa é a minha única forma de educar e disciplinar o meu filho, o que vai acontecer lá na frente, quando ele já não tiver mais medo dos gritos, das ameaças, dos tapas? O que eu vou ter de recurso para lidar com esse filho? Né? Então, eu vou ficando sem recurso, porque tudo que eu fazia, hoje ele não tem mais medo. Né? Então, hoje ele me desafia mais ainda, os pais às vezes podem pensar. Mas, na verdade, a criança vai aprendendo a obedecer e a respeitar quem ela admira, né? E tá justamente, Ana, na questão desse vínculo, não é? Sim. Porque eu posso conseguir uma obediência do meu filho, como eu falei anteriormente, assim, imediato, na hora, quando esse relacionamento, né, parental com a sua criança através do medo, não é? Através da humilhação, através das punições, através do suborno, não é? Se você for, mamãe comentou aqui agora, não é? Uma luta para o meu filho escovar dente. Então, assim, se através dessa ameaça, através desse suborno, se através da situação, de uma consequência que a criança ou ter, caso ela não me obedeça, aí sim vamos falar de uma obediência bacana na hora, meu filho é muito bonzinho, obedece, mas a que custo? Não é? E quando nós temos esse vínculo justamente apropriado para que leve segurança, ele possa enxergar em mim com a figura de segurança para ele, eu posso então trabalhar outras formas, outras ferramentas que a Ana vai trazer para a gente aí, não é? De como fazer o meu filho escovar dente, né? Sem ter que gritar, sem ter que dar palmada, sem ter que oferecer um suborno, sem ter que, né, ir para consequências mais irracionais, até com uma criança pequena de apenas 4 anos de idade, não é? Então, são situações que podemos pensar já nesse vínculo, como é o meu vínculo com o meu filho. A que ponto, realmente, ao solicitar, tem uma diferença também, né, Ana, de solicitar algo, de pedir algo, comandar ou mandar aquela situação, a forma que eu falo também, enfim, tudo isso interfere nessa audição que vai processar no cérebro dele se ele vai ter medo ou não daquele seu comando. Também isso paralisa a criança. Né? Exatamente, né? E numa situação, né, vamos dizer, pensando na prática, né, no dia a dia, se a criança, o que as crianças mais fazem, né, porque como se diz, é o trabalho delas, o brincar, né? Então, às vezes os pais olham e pensam assim, e a criança, meu filho só tá ali brincando e eu peço para ele parar para ir lá fazer outra coisa e ele simplesmente não quer, não me obedece e não tá fazendo nada. Né? E não percebe que o brincar para a criança é algo essencial, que ali ela tá se descobrindo, ela tá conhecendo o mundo, que é um momento assim extraordinário a brincadeira. E aí às vezes o adulto grita lá do outro cômodo, né? Para aí, é para ir vir jantar, vai tomar banho agora. Né? E acha que a criança vai ouvir e vai obedecer. E não é bem assim, ela está fazendo algo que é de interesse
extremamente relevante para ela. Então, como eu vou interromper esse momento? Eu vou simplesmente dar uma ordem e querer que ela seja acatada, né, como você falou, né, Fernanda? Ou eu posso chegar até o meu filho nessa hora, abaixar na altura dele, olhar nos olhos dele e falar: olha, filho, eu sei que você está brincando e que está bem divertido e que você não quer parar. E é hora de ir tomar um banho. Né? Então dá a escolha ali limitada também para a criança nessa hora, não só a ordenança, então vai para o banho agora, né? Mas você pode falar, estou vendo que você está brincando, né? É claro, tem que ser escolhas aceitáveis, né? Ali, se isso é aceitável no meio, no seu meio, na sua família, de repente falar, você quer levar esse ou esse brinquedo para o banho, né? Você quer levar esses personagens para ir lá te ver tomando banho, tomar banho com você, ou você quer ir pulando num pé só? Convidar a criança também para uma atividade prazerosa, como se fosse também uma outra brincadeira. Estamos mudando a brincadeira, né? E vamos para o banho, né? Então, se você faz um convite, né, que a criança se sinta participativa daquilo, a chance dela te ouvir e dela cooperar aumenta muito, do que de repente só dar uma ordem para ela. Porque, é claro, a criança ela está desenvolvendo a sua autonomia e tem horas que ela também vai querer mostrar que ela não quer aquilo. Então ela pode, sim, de repente recusar porque ela quer mostrar, eu sei o que eu quero também, né? E às vezes o adulto não quer aceitar que a criança também, ela tem direito de também saber o que ela quer De ou não não, querer, de né? não querer, É, né? é. Mas às vezes se o adulto ele tem uma crença de que filhos foram feitos para obedecer os pais, né? Se tem de repente essa ideia enrijecida na sua mente, sempre que a criança falar não para ele, ele vai levar para o lado pessoal aquilo e vai devolver para a criança em forma de ataque. Entrou em disputa de poder, não vai conseguir nada. E o ambiente em casa vai ficando cada vez mais estressante, né? E pensando também, né, Fernanda, em situações de momentos de estresse, né? É muito comum os pais quererem conversar com a criança e resolver uma situação no momento de raiva, no momento de que o conflito está no ápice, né? E aí não para de falar e vai querendo dar sermão no filho, sem entender que essa hora o cérebro, né? O nosso cérebro ele é dividido e a parte racional dele já não está mais conectada ali, né? A pessoa só ativou o lado emocional, então a criança já não está mais não está mais disposta a ouvir. Então tudo que vai vir ali de sermão, ela já não está ouvindo mais nada, né? Nem mesmo o adulto está se escutando e nem tendo condições de escutar a criança, né? Então, é pensar também, será que é o melhor momento de eu fazer um pedido? Será que é o melhor momento agora? Meu filho está estressado, eu estou estressada, a gente não está conseguindo ter uma comunicação eficaz. Será que eu preciso agora resolver isso imediatamente? A gente não pode fazer uma pausa aqui agora, né? Se acalmar primeiro e depois buscar as melhores soluções para o problema, né? Então, cada situação... Pode ver, vamos ver aí que parece que o pessoal tá interagindo. Gosto quando vocês interagem aí, pessoal. A Valéria falou assim: acho que estabelecer desde cedo uma relação de proximidade e diálogo, acho que ajuda muito. Com certeza, nós conversamos aqui agorinha, né? Criar esse vínculo aí de Exatamente. segurança, de que eu vou entender meu filho e também vai me entender. Muito importante também isso, Ana, é a questão de, quando a gente fala, meu filho não me ouve, né? Mas eu ouço meu filho. Exatamente. Eu tenho essa preocupação de ouvir também as necessidades dele, os desejos dele, o que ele quer para aquele momento. Porque Sim. às vezes eu posso esperar, eu tenho que ser agora esse comando. Olha só que Sim. interessante pensar sobre isso também, né? Estamos em plena quarentena aí, já tempo, inclusive, já estou cansada de ficar em casa. Enfim, então a gente pensa no seguinte: antes a nossa rotina era tão acelerada, tão louca, não que agora não é, porque parece que está trabalhando muito mais agora em casa do que antes. Sim. E assim, eu chegava de serviço, tinha hora para tomar banho, fazer atividade, tudo uma hora certinho, não é? E agora não. E ainda nós temos algumas crenças de que tem que ser aquilo que eu quero, a hora que eu quero. E Uhum. algumas vezes, o Enzo, né, meu filho tem 7 anos, ele me pega assim e fala alguma coisa que me pega pensando, realmente, ele tem razão. Eu falo, vai tomar banho, Enzo. Ele não vai. Vai tomar banho, Enzo. Ele não vai. Aí ele pergunta pra mim, mas mãe, por que tem que ser agora? Eu paro e penso, por que tem que ser agora?
Não pode daqui a 1 hora, daqui a 1 hora e meia, porque tem que ser agora, sim, né? Então, uma coisa que eu faço com ele que funciona aqui em casa, então pode tentar na sua casa também, eu pego um relógio, né? Relógio digital, que ele consegue ver os números direitinho, e olha assim, então tá, então qual a hora que você vai tomar banho? E não vai interferir em tomar banho agora ou depois, não é? sim, Não vai interferir em nada. A gente não vai sair, não vai ter nada para fazer. Então, assim, qual hora então você acha bacana tomar um banho? Ontem mesmo eu fiz isso com ele. Ontem, anteontem, não me lembro. Aí ele vai no relógio e fala, quando chegar aqui no 20 pode ser? Quando for 8h20? Quando for 7h30? Ele mesmo fala. Então, quando dá a hora, eu falo para ele, Enzo, já deu então a hora do banho. Ele sim. vai tomar banho. Ou para outra coisa também, né? É claro que isso não funciona a todo momento, tá, gente? É toda hora que vê a hora, tô indo, né? Assim também não. Uhum. Mas a tendência está sendo muito bacana de melhoria e não de contrário, tá? Então, estabelecer esse vínculo aí, como a Valéria está falando, é justamente para acordar junto com a criança e não custa nada, né? Fazer isso também por respeito que eu tenho por ela Sim, também, sim. né? A Até que Helena, ponto, né? Pode falar. a Ana, tem uma pergunta para você aqui também, Ana. Quando a criança, 6 anos, se opõe a absolutamente tudo proposto, como fazemos? Sim. Então entra justamente nisso que a gente estava falando agora, né? Como que está esse vínculo com essa criança, né? Como que é o meu vínculo com ela, né? Quanto eu tenho também ouvido as necessidades dela, né? A gente percebe que crianças muito pequenas, de 3, 4 anos de idade, elas já sabem se elas são respeitadas pelos adultos ou não. Elas sentem isso, se estão respeitando também o espaço delas, né? A privacidade delas também, né? Enquanto ser humano. Então, o quanto, de repente, eu propus algo para a criança, ela não aceitou? Quais foram os motivos dela também não aceitar? Como foi proposto isso, né? De que forma? Eu verifiquei qual que é a necessidade dela diante daquilo. Eu chamei ela para participar disso que eu tentei implementar com ela, quanto ela teve de participação nisso? Ou eu só trouxe para ela algo pronto? Porque tem diferença, né? Se eu trago algo que já é pronto, é imposto, qual que é a motivação da criança participar? Agora, se eu faço um convite para ela, para a gente pensar em soluções juntos, isso muda bastante, né, a motivação, porque ela se sente Mais atrativo, né? pertencente, é muito mais atrativo, porque eu participei, como você estava falando, de repente, da questão do banho e tantas outras coisas no dia a dia, até que ponto que é só eu querendo que a minha vontade seja prevalecida ali, né? É porque eu considero que aquilo é o melhor, mas de repente a criança faz até propostas muito mais interessantes, né? Igual, não, para mim é melhor tomar o banho em tal horário. E por que não? Por que não fazer isso? Né? Por que não respeitar também? Se eu considero que tal horário é bom para mim, mas será que para ele também é exatamente isso? Né? Então, saber ouvir, né? Ouvir e ter empatia das necessidades e dos sentimentos da criança, né? Parece que eu tinha visto alguma outra. E essa que eu estou procurando também aqui. É É, verdade, necessário saber ouvir em todas as relações. exatamente. E outra coisa, né, Fernanda? A gente também precisa estar atento se aquilo que eu estou pedindo para a criança, se com o nível de desenvolvimento que ela tá, a faixa etária que ela tá, se ela já é capaz de corresponder àquela minha expectativa, né? Então, muitas das vezes, o adulto quer exigir da criança algo que ela ainda não está capacitada a fazer aquilo da forma que está sendo esperado e exigido pelo adulto, né? Então, muitas das vezes o adulto usa a questão do não, né? Quer colocar um limite sempre falando não, que não deve fazer, não pode isso, não pode aquilo, e esperando que a criança, depois do não, ela vai simplesmente aceitar, mudar a atitude e mudar o comportamento, sem perceber que o não para a criança nem sempre tem o mesmo significado para nós adultos. O mundo da criança é muito diferente aos olhos dela do que aos nossos olhos, né? Vamos considerar aí que tendo em vista que o cérebro, né, a parte pré-frontal, que é essa região da frente, ela vai ser que é onde a gente aprende sobre questão do raciocínio lógico, né, de noções de consequências, né, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Ele vai estar desenvolvido plenamente aos 25 anos de idade.
Então, imagina crianças de 6, 8, 10 anos, né? O quanto elas não precisam de muito mais direcionamento do que, de repente, só sermões que ela está entendendo meia boca do que está sendo solicitado ali, né? É a mesma coisa, às vezes eu uso com o adulto, às vezes é difícil para o adulto pensar quando ele era criança. O que ele sentia, o que ele pensava. É difícil para a gente fazer esse retorno, né? Mas vamos pensar numa situação com um emprego, né? Então, vamos dizer que eu entrei no emprego novo essa semana, faz uma semana que eu estou no meu emprego e o meu chefe chega em mim e fala, olha, eu preciso disso daqui para a semana que vem. Só que aquilo que ele me pediu, só funcionário que já está lá faz 2 anos que consegue fazer naquele tempo e daquela forma. Como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir bem com aquilo? Ele viu a minha necessidade, que eu preciso de treinamento para aquilo, que eu preciso ficar capacitado para conseguir resolver aquilo, né? Que eu não tenho ainda idade de empresa, né? De tempo para conseguir, né? Ter todas essas habilidades. Adianta o meu chefe chegar em mim, me sentar na cadeira e falar um monte. Ficar 2 horas falando na minha cabeça, olha, se você não fizer, né, da próxima vez, você vai ser demitida, você isso, você aquilo. Vai resolver ameaçando, né, dando o maior sermão, fulano consegue fazer, você não consegue. Isso resolve o meu problema? Isso não resolve o meu problema. Eu vou me sentir cada vez mais inútil, né? Vou sentir cada vez mais que o meu chefe não me compreende, de que ele não é meu parceiro, né? E como fica a minha motivação? Minha motivação vai lá embaixo. Eu não quero mais contribuir, senão eu não consigo, então não consigo mesmo, né? Então, a gente tem que pensar muito isso. Às vezes a gente quer exigir da criança algo de que ela precisa de um treinamento, né? Vamos dizer assim, diário ali na rotina com ela, né? De que a idade dela, ela não está ainda hábil para responder dentro da nossa expectativa enquanto adulto, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo com a criança em cada fase de vida dela, né? Porque isso muda o meu comportamento em relação àquele comportamento que ela está apresentando, né? Porque, na verdade, também, Ana, a criança não vai deixar de ser criança. Exatamente. Eu que vou mudar o meu olhar sobre ela, né? Exatamente. Quando eu entendo essa fase do desenvolvimento, eu entendo essa analogia que você fez aí com o chefe, me faz pensar também, eu não sou treinada, como que eu vou entregar esse trabalho, esse resultado? Então, eu posso ir pelo caminho também do medo, né? De entregar, mas sob ameaça, sob estresse, e fazer por fazer, não que eu vou fazer de qualquer jeito, não é isso, mas fazer por medo. Então, muitas vezes, nós deparamos com essa parentalidade do medo, né? Essa parentalidade da situação que se você não fizer, aí eu tiro alguma coisa, se você não fizer, você não tem aquilo, não é? Então, dentro dessa parentalidade que não é nada encorajadora, porque as consequências disso em longo prazo. Em relação a esse não, Ana, me vem aqui em mente, vocês que estão nos acompanhando aí, já parou pensar quantos não o seu filho recebe ao longo do dia? Já parou pensar? Quer ver só? Faça essa atividade comigo agora, tá? Mas sem pensar 2 vezes. Só faça o que eu vou te comandar agora, tá legal? Ouça o meu comando e realize, tá? Você está sentada agora, não tá? Deve estar sentada aí vendo essa live. Então, olha o meu comando. Não cruze a perna. Não olhe para o lado direito. Não abra a boca. Não levante a mão esquerda. Não mexa. Não balance a cabeça. Já fiz quase tudo, Fernanda. A gente faz. Como que foi para você isso? A gente faz. Se pra gente, não é como você acabou de explicar, essa parte está desenvolvida já, somos, né, maiores de 25 anos, enfim. Imagina uma criança que não está, um adolescente que não está desenvolvido Exatamente. isso. Como que esse não vai chegar? Sim. Não é? Como que esse não vai chegar? Sim, e dependendo... Como que foi para vocês aí isso aí? Conseguiram fazer? Conseguiram não olhar? Conseguiram não cruzar a perna? Todo mundo obedeceu direitinho? Ninguém fez nada. Uhum. E também, né, Fernanda, a gente precisa ir entendendo essa questão das fases do desenvolvimento, que até uma certa idade a criança só entende o que é concreto. E o não é algo abstrato, né? Então a criança
não consegue entender o que é abstrato da forma que a gente imagina, né? Então, de repente, em vez de usar tanto não, em vez de falar só o que a criança não pode fazer isso, não sobe no sofá, não pega o controle da televisão, não mexe na panela que está quente, tudo que é não, 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 passa a dizer para a criança o que ela pode, então, né? O que ela pode fazer? Né? Então, se ela foi para um lado onde ela não pode, direcione ela para aquilo que ela pode, em vez de só falar o não, porque falar o não para a criança ali, muitas das vezes ela mesma, dependendo se ela for muito pequenininha, se falar não, não põe o dedinho na tomada, ela vai lá pôr o dedinho na tomada e ainda fazendo não com a cabeça. Né, que não pode, Sim, mas está pondo exatamente. o dedinho lá. Então, redirecionar esse comportamento, levar a criança para o que ela pode então fazer, né? Porque os dedinhos dela ali, né? Todo o corpinho dela está pedindo por experiências, curiosidades, né? Ela quer conhecer o mundo, quer explorar, e isso é saudável. Ela precisa ser criança, né? Ela precisa desenvolver todo o seu potencial. Então, em vez de querer que a criança fique ali uma estátua, o que não é saudável de jeito nenhum, né? Direcione ela para o que ela pode. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também, É né? muito mais eficaz, né? Agora, os comentários Exatamente. aqui, estou morrendo de rir, gente, de vocês, né? Sim. Nessa E eu tô atividade que doida nós para ver fizemos. os comentários aqui. Virei uma estátua, não fiz nada. Olha Tá só. dando um delay, tá vindo só depois para que os comentários deles, né? Tô Uhum. adorando, fiz tudo, kkkk, verdade, né? Não consegui fazer nada. Gente, não consegue fazer nada mesmo, né? Porque olha só, se agora essa pequena atividade aqui você não conseguiu fazer, imagine seu filho que recebe não toda hora. Pensa, se põe no Exatamente. lugar dele. Olha essa empatia que a Ana falou pra gente antes, não é? Então, essas ferramentas que a Ana tá trazendo pra gente são fundamentais, são essenciais para mudar não a criança. A criança não vai deixar de ser criança. Quem tem que mudar a estratégia somos nós. Né? Nós Exatamente. precisamos mudar o nosso olhar sobre a criança, prestar atenção à forma que eu estou falando, prestar atenção no tom da minha voz, prestar atenção na expressão facial. Isso quer dizer muita coisa, não é? Às vezes eu falo, vem filho, mas aquela cara fechada, vem filho, mas, sabe, assusta, a criança não vai fazer, está assustada. Né? Então, são muitas situações que nós, pais, precisamos estar atentos a nós, primeiramente falando, para então querer Exatamente. algo do nosso filho, não é? Os Sim, adultos têm que mudar a visão, é isso aí. sim. Ah, é Flávia, né, que tá falando, deve ser Flávia. Tá falando Sim. justamente, nós que vamos mudar a nossa visão. Exatamente, e por isso a importância, né, para ser pai e mãe, o quanto é importante também a questão do autoconhecimento, né? Por que que aquele determinado comportamento do meu filho, o que que mobiliza em mim, né? Será que é só o comportamento ali ou é o que aquilo me remete, né? Então, se eu tenho um conhecimento ali, parece que tem gente que mandou um comentário grande aí, vamos dar uma É, olhadinha aí. vamos ler. A Valéria. A Valéria, Ana, é uma fofa. Ela tá nos lives, Ah, está participando, que ela graça. divulga, é uma graça. Ah, que Acho que maravilha. se pode dizer o não, mas deve explicar o porquê. O meu tem 11 anos, então sempre explico de forma que ele consiga entender. Tem dado certo. O não autoritário sozinho não funciona. Exatamente. É Valéria, né? Isso. Valéria. É exatamente isso, Valéria, parabéns, porque assim, o não sozinho realmente ele não funciona. Por quê? Porque ele não atende a necessidade também da criança, né? Então todos nós precisamos que as nossas necessidades também sejam atendidas, né? Então a criança, ela pode suportar sim a frustração, o não, e deve, porque isso é importante para o desenvolvimento dela. Mas eu preciso demonstrar empatia, de que eu entendo que a dificuldade que é para ela, a necessidade dela, mas que naquele momento, né, eu tenho que manter a minha postura do não, é claro, mas eu não preciso ser autoritário por conta de dizer um não. Eu posso dizer não, mas ser gentil com a criança ao mesmo tempo, né, com o adolescente, enfim. É a forma como a gente coloca esse não, né, sendo com empatia, com respeito, sabendo ouvir a criança. Agora se eu falo não e não quero ouvir nenhum pio, não e engole esse choro, né, não e não tem negócio, né, então a criança, ela simplesmente, que motivação que ela vai ter, né, depois de ouvir um não dessa forma.
né? Então, tudo é a E forma cria como eu resistência coloco. também, né, Ana? Cria Exatamente. resistência nela também, né? Justamente para ela Sim, revidar aquele seu não é? Porque aí nós só sim, falamos também desse neurônio espelho que nós temos, não é? Esse sim, bendito neurônio espelho. Se você sim. dizer esse não, engole o choro, pronto, já vai ter uma reação ali igualzinha a sua, né? Como se estivesse falando para ele: Que engoliu o choro o quê? Que é isso?" Pronto, aí começou essa disputa, as brigas, os conflitos, o estresse, enfim. Então, vai Exatamente. repetir, vai justamente espelhar a forma que você está falando e ao contrário também, não é? Então, esse neurônio Sim, espelho, ele funciona e funciona direitinho, viu, pessoal? Vamos estar atentos também a exatamente. ele. Para a gente pensar nessa questão do no neurônio espelho, né, que a Fernanda está falando, é bom pensar num exercício simples, né, no dia a dia que acontece com muita frequência, né? Quando uma pessoa boceja ali perto da gente, qual que é a reação, né? Logo também Uhum, outras pessoas no ambiente vai estar fazendo a mesma coisa, né? Então sim. olha quanto que é forte. Às vezes você tenta até controlar ali e quando vê você também já está bocejando. Então é algo muito simples, né? Mas que a criança desde bebê, né, um bebezinho, ali ele se conecta, né, ao outro ser humano ali através das reações, das expressões dele, e ele aprende a imitar e a interpretar da mesma forma, né? Então, se eu tô ali nervoso, irritado com o meu filho e pedindo para ele se acalmar, ele não vai se acalmar. Porque a minha reação e a minha expressão ali, né, ela fala muito mais alto do que as minhas palavras. Né? Então, pensando nessa questão aí do mais alto que as minhas palavras, a gente tem que considerar que exemplo que eu estou dando para a criança, né? Que exemplo que eu estou dando para o meu filho. Se eu quero exigir dele que ele me ouça, eu estou ouvindo ele? Que exemplo que eu estou sendo em casa? Eu ouço as outras pessoas também à minha volta? Né? Como que está a minha relação com os demais ali, né? Com o meu esposo, com a minha esposa, né? Com os meus pais, enfim, com quem mais está ali? Eu sei ouvir, eu sei respeitar, eu sei considerar as necessidades do outro. Então, às vezes, o adulto tem a tendência de ir exigindo muito, mas ele mesmo não se dispõe a fazer o mesmo que ele está Uhum, pedindo para a criança, né? sim. Então, uma perguntinha aqui, Felipe. Com crianças pequenas, diante de algo muito perigoso, é válido dizer um não mais autoritário para que não ocorra novamente? Para crianças mais pequenas, ele disse. Pequenas. É, Diante de uma situação de perigo, digo não com mais, né, autoridade para que aquilo não aconteça novamente. Felipe, né? Então, Felipe, quanto menor a criança, menos eficaz vai ser essa questão do falar não para ela, né? O que se deve fazer diante de algo que a criança corre um risco maior é realmente ir pegar ela e redirecionar ela para outra coisa, né? Pode, é claro, né? Vai falar para a criança que aquilo não pode, né? Que ele não pode mexer, mas não adianta esperar que ela não vai voltar a fazer aquilo diversas vezes, né? Porque ela não entende, ela não tem noção de consequência. Né? Então, falar um não de forma mais severa com ela pode ser que talvez ela possa, assim, obedecer naquele momento, mas a que custo, né? Como a gente estava falando antes. Então, é muito É. melhor redirecionar o comportamento dela do que simplesmente querer impor ali de forma às vezes gritando, né? Porque como seria esse não autoritário, né? Às vezes a gente falando mais alto, né? Dando umas palmadas, né? Tentando realmente mostrar que é algo que não deve. Mas a criança não vai entender que é aquele comportamento dela gera aquilo, né? Ela leva para o lado que é ela, né? É algo que ela fez de mal, né? Ela que está inadequada. Então a gente tem que pensar aquele comportamento, o que vai gerar na criança depois. Né? Então, quanto menor a criança, menos eficaz vai ser essa questão do não, justamente porque ela não tem ainda noção de consequências e nem do que é abstrato. Né? Então, eu, enquanto adulto, que tenho que evitar situações de perigo ali. E aos poucos também treinar, né, Ana? Eu vou Exatamente. redirecionar aquele comportamento dela, aquela ação dela para o perigo, na verdade, e vou treinar essa criança também. Né? E volta a repetir lá que você falou lá atrás, e quando você fez alusão ao trabalho, né? Eu preciso de treinamento. Os nossos filhos Exatamente. precisam de treinamento também. Por exemplo, atravessar a rua, não é? É muito claro, muito nítido isso. Não pode atravessar a rua, você vai ser atropelado.
Oi? Né? Causa e efeito não é uma coisa lógica para criança pequena ainda, não é? Não tem, Sim, ela não tem noção de causa e efeito. Então, essa palmada que eu dou, esse sermão que eu dou, ela vai associar justamente que fosse para ela, não para uma situação que exatamente. ela está correndo risco. Então, assim, Uhum. filho, vou pegar a mão desse meu filho e falar, por que que a gente não pode atravessar a rua? Tá vendo o carro? Aí eu vou treinar. Que horas que eu posso passar, atravessar a rua? Sim, Não é? Então, esse treinamento é constante, é diário, até que ele possa, a partir dos 4 anos de idade, comece a entender essa questão de causa e efeito. Ah, tá. Então faz um sentido para ele aquele não. sim, Então não vai fazer exatamente. sentido. Não é? Eu tenho que Sim, treinar essa criança e redirecionar, pegar a mãozinha dele, tá engateando, vai para cima de comida de cachorro, por exemplo, pega essa criança, coloca num lugar seguro. Ou, por que que não posso trocar também o local ali onde esse cachorro está comendo, enfim, tirar sim, né, o potinho dele, colocar somente no momento para ele comer, onde não vai levar risco para a criança. Então, esse exatamente. redirecionar, tirar do perigo, não é? E também tirar Sim, o perigo dela, não é, Ana? Então, muitas sim, vezes a gente pode pensar nisso também. A minha casa está segura para o meu filho, não é? Ele sim, coloca o dedinho lá, mas eu posso colocar o tampar, colocar um durex, o papel, o que for, para ele não colocar o dedinho ali. A minha casa está segura para ele também? Porque às vezes a gente vê muitas crianças sendo punidas, né, severamente mesmo, com palmadas, com castigo, mas porém a casa está totalmente livre e essa criança pequena vai explorar porque ela está sendo desenvolvida sim, para explorar, para tocar, para exatamente. mexer, para cutucar, para engatinhar. É isso, não tem como ser diferente. Sim. Então eu E preciso levar segurança na minha casa para ela também, sim, não é? e isso é interessante a gente pensar como é a questão do comportamento nosso enquanto adulto. Se a criança, né, pequena, ela tá ali nesse momento de exploração ali, né, em casa, e ela derruba algo que é de plástico no chão, a reação dos pais é uma. Ela foi lá e derrubou algo que é de vidro e quebrou, a reação é outra, né? Sem entender Uhum. que o comportamento foi o mesmo, né? O Ela mesmo. deixou cair um objeto no chão, mas de repente, uma hora, os pais tratam aquilo como algo, né, mais, vamos dizer assim, aceitável, mas se quebrou algo que era Uhum. muito importante, aí eu venho com uma Aí não. reação exagerada, né, dou um sermão, bato, coloco de castigo. O que que a criança interpreta com isso? Que coerência e que lógica que tem na mente da criança isso? Né? Então, vai Uhum. muito mais da malícia do adulto também de falar, olha, isso é importante, isso é algo que é perigoso, isso aqui é algo que eu estimo, então eu vou tirar da altura dela, enquanto ela ainda não tem habilidade suficiente ainda de se mover sem derrubar as coisas, né? Porque é esperado, a criança Uhum. não tem domínio corporal. Eu vou dizer a verdade, eu com 29 anos ainda não adquiri muito esse domínio corporal. Eu vou passando e vou derrubando Vai muita coisa derrubando, ainda. a desastrada, Exatamente. né? Desastrada. Perfeito, Ana. Boa lembrança essa também. Meu filho tem muita dificuldade com relação a não do tempo, por exemplo. Como? Em relação ao Aqui não para do mim tá tempo, por travado. exemplo. Esta está na hora de tomar banho, eu não quero. Está na hora de jantar, eu não quero. Sempre ele tem um não para ele sempre tem um não como resposta a tempo. Ou seja, ele vai propor algo para o filho, tomar banho, jantar, enfim, o filho sempre fala, não, 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 não quero, não quero, não quero. Né? Como fazer na situação aí? É preciso ter paciência, educar dá trabalho e leva tempo. Tem que repetir 1000 vezes até que um tempo a criança vai entendendo. É um processo. Essa repetição é justamente o treinamento, como eu falei anteriormente. E essa pessoa que falou pra gente aí desse filho, que já tem uma resposta já de cara, não. Né? Sim, Eu não dou um não, mas eu recebo um monte de não, né, Ana? sim. E aí que tá. E aí, como eu lido com esse não ali de imediato? Eu tento também entrar numa disputa de poder para mostrar quem manda, né? Ou eu tento assumir, né, que eu sou o adulto que a criança precisa me obedecer a todo custo, ou eu busco outras formas de lidar. Por exemplo, né, algo que não sei a idade da criança, em que situações que isso acontece, mas coisas de repente que a criança precisa, muitas das vezes, é participar. Eu estou convidando essa criança a participar ali, né? As crianças gostam de se sentirem úteis, né? Vamos dizer assim, se eu vou preparar ali o jantar, né, e tudo, eu só chamo para a hora da refeição. E se eu fizer um convite
antes para a criança. Olha, filho, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Olha, convidar a criança colocando ela como útil, como participativa daquilo, né? Como não adianta eu achar que eu vou ali, vou falar algo mágico e vai acontecer. Eu preciso trabalhar essa relação minha com a criança, né? Fazer convites a ela também, né? Dar direito dela escolher também. Então, se de repente os pais às vezes vai colocar um suco na mesa, tem duas opções na geladeira, mas eu acho que agora tem que ser o suco de uva e coloco ali, e a criança fala, não, não quero. Né? Se antes disso eu pergunto, olha filho, tem suco de uva e de laranja, qual você prefere? Qual você quer tomar? Né? Dá uma escolha limitada ali para a criança. E também entra naquilo que a gente falou no começo, do temperamento. Cada temperamento exige uma lida diferente. Né? Então, hoje a gente vê aí pelos estudos que são em média de 9 tipos de temperamento. Então, cada temperamento vai exigir uma forma de lidar. Então, de repente, tem crianças que já têm um temperamento, vamos dizer assim, que eles falam temperamento forte, né? O temperamento mais dominante ali. De que forma que eu vou lidar? Né, com uma criança que tem um comportamento que já é mais dominante. É igual com uma criança que já é mais de um temperamento mais paciente? Com uma criança que tem, de repente, um temperamento de ser mais calma, mais tranquila. Cada um vai exigir uma lida. Com uma criança que tem um comportamento dominante, por exemplo, eu tenho que ajudar ela flexibilizando as opções, né, para ela se sentir também ali, vamos colocar assim, que ela tem direito de escolher também. Né? Já uma criança que é mais paciente, eu já posso, né, ajudar ela de uma outra forma. Então, entender quem é esse filho, quem é essa criança, quais as necessidades dela, quais são os sentimentos que ela tem, que ela está respondendo dessa forma também, né? E não levar para o pessoal, né? Tá querendo só falar isso para me desafiar e ponto final, né? O que ela está querendo me dizer com isso? Por que ela não quer contribuir? Né? Não é do natural da criança, né? É só a rebeldia por si só, né? Eu não quero só porque eu sou um rebelde. Ou não, né? Uhum. Exatamente. Aí que idade que tem essa criança, né? Como eu estou propondo as coisas para ela, né? Ela sente que ela tem autonomia, que ela tem também liberdade de pensar e de agir e de dar opções também, de dar, de ajudar a resolver ali a situação, né? Então, ouvir ela, o porquê. Por que que ela não quer? Por que que ela... Entender também o que que ela está querendo dizer ali, né? Por que que ela não quer tomar banho? Por que que ela não quer Sim. jantar? Por que que ela não quer trocar de roupa? Exatamente. Tá, mas qual é a opção? Beleza, Sim. vamos resolver esse problema então? Não é? Exatamente. Qual a solução para isso então, filho? Sim, não é? E pensar também, né, às vezes a criança, o quanto é interessante nessa questão de trazer a criança para participar, algo que eu gosto muito e que funciona, eu vejo assim, que os pais, que sempre eu oriento essa questão, eles trazem um feedback muito positivo, é a questão de também fazer quadros de rotina com a criança. Né, ela participar de como vai ser a rotina dela, né? Então, ela participando, ela dando essas sugestões, né? Sabendo qual é cada passo que vai vir depois, né? E algo que ela também contribuiu para a construção daquilo, ela está muito mais motivada a participar, a querer fazer aquilo, né? Mas se é algo só imposto, né, naquele momento, talvez a motivação dela vai lá embaixo. Como de qualquer um de nós também, né? A gente geralmente não gosta da ordem que vem só pela ordem, né? A gente gosta também de participar ali. Precisamos disso também, né, Ana? Faz bem pra gente também essa participação. Exatamente. Olá, boa noite. Já cheguei agora, estou amando. Eu sempre digo isso. Temos que respeitar as crianças em suas individualidades justamente pela diversidade de temperamentos e características únicas. É isso que eu estava conversando agora, justamente. Sim. Poxa vida, estamos conversando um assunto tão bacana, tão gostoso, mas nosso tempo, ó, tá acabando. Sim. Poxa vida. Está acabando, pessoal. Infelizmente, o papo aqui com a Ana tá chegando no final. Falta aí, ó, 5 minutinhos para estar finalizando essa raid dessa live. Né, Ana? Deixa a gente na mão. Exatamente. Você gostou? Você tem uma pergunta? Você quer explorar mais esse assunto? Chame a gente no direct, pode chamar, exatamente. Estão disponíveis para vocês ali, tá? No meu Instagram, no Instagram da Ana também. Vamos trocar os Instagrams, uma seguindo a outra aí. Quem segue a Ana me segue, quem me segue, segue a Ana, e assim vai.
porque conhecimento nunca é demais, não é? Sim. Então, deixe seu coraçãozinho, deixe um joinha que você curtiu a nossa live, que você está gostando de participar desse projeto Chega Mais aí. Semana que vem teremos mais lives. Ana, quer deixar um recadinho para eles aí rapidamente? Também tem recadinho para deixar para eles aqui. A gente está Sim, finalizando? sim, Amei, rapidinho. muito bom. Vários coraçãozinhos, que bacana. Sim. Obrigada, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí que a gente não respondeu, faz isso que a Fernanda falou, manda lá no nosso direct. Para mim aqui travou num comentário aqui que eu não vi mais nada Ah, depois, tá. tá? Então Tá. vocês mandam lá e não deu pra gente responder às vezes tudo. Pessoal, eu gostaria de divulgar para vocês aqui uma lista de transmissão que eu tenho, que é gratuita lá pelo WhatsApp. Tá? Então lá eu posto conteúdo semanal, né? Então toda segunda-feira à noite eu posto um conteúdo novo falando sobre educação de filhos, né? Trazendo reflexões, né? Ferramentas para o dia a dia. Então é só clicar lá no link da minha bio lá e que já direciona vocês para o WhatsApp. Tá bom? Então venha participar dessa lista de transmissão. Quando eu divulgo algum curso, alguma coisa, tudo que for ter, por lá, sempre quem está participando da lista da lista de transmissão tem mais privilégios, né? Quem chega na água limpa, né? Bebe água limpinha ali. Então sempre eu Bebe água divulgo tudo. limpinha. Exatamente, tudo eu divulgo inicialmente lá pelas listas de transmissão, para depois a gente divulgar nos outros canais, tá bom? Show de bola. Na minha lista também, pessoal, eu também tenho uma lista de transmissão, tem o mesmo naipe da Ana aí, na mesma pegada, mesma sacada dela. Fique à vontade, quer participar das duas listas, participe das duas listas. Exatamente, quanto mais conhecimento, melhor. Não tem problema, justamente, participe, tá? Vá na nossa bio, a bio fica justamente onde que é essa bio, né? Tem a nossa foto, nossa informação, debaixo tem um linkzinho. Clique naquele link que tem ali, que vai aparecer toda a informação de contatos, de grupo de estudos, de curso, de lista de transmissão, enfim, vários contatos ali para entrar, então, para querer conversar com a gente em outro momento, tá legal? Exatamente. Meus amores, muito obrigada. Vários coraçõezinhos aqui, Ana. O pessoal gostou muito. Gente, muito obrigada. Maravilhosas, lindas. Pena que meu tá travado aqui, não vejo os comentários. Mas só comentário bacana, muitos bate-palmas. Então é isso, pessoal. Obrigada, pessoal, pela participação. Gravada. Isso, foi gravado, vou colocar agora no IGTV, para que você possa compartilhar, possa enviar para aquela mãe, para aquele pai que você gostaria. Exatamente. Né, estar aqui, não pôde estar por algum motivo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Um bom resto de semana aí. E até semana que vem com mais lives. Certinho, pessoal. Beijo. Ana, obrigado pelo carinho de todos. Obrigada pelo convite, Fernanda. Até mais. Nada, voltaremos com outras lives aí, né, Ana? Sim, vamos voltar. Vamos outras. Tá vamos bom? sim. Tchau, gente. Tchau, boa tchau, noite. gente. Boa noite.